Boa tarde. Hoje eu e minha colega Natália vamos ter uma conversa sobre método de controle de treinamento TRIMP com o professor doutor Gerry Luiz Ribeiro, que possui doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com colaboração da Universidade de São Paulo e da Universidade do Porto, em Portugal. Na graduação, ele possui experiência em diversas disciplinas como fisiologia do exercício, biomecânica, bioestatística, avaliação física, musculação e treinamento esportivo. Jerry, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite, então vamos lá começar com as perguntas. Ah, Obrigado. qual o conceito de TRIMP para treinamento físico e qual a tua opinião sobre esse método? Bom, o TRIMP, ele traduzindo, ele é o impulso de treinamento. E ele é uma metodologia que foi desenvolvida para medir a carga de treinamento. Esse método leva em conta a frequência cardíaca de reserva, a duração da sessão de exercício e a relação dessa frequência cardíaca com o limiar de lactato. Na minha opinião, é uma excelente ferramenta, tem uma medida muito importante da carga de treinamento, só que tem que ter cuidado porque é uma medida que é feita para treinamento de endurance, então para aqueles que têm a intensidade mais estável durante o treinamento. Próxima pergunta. Quais os principais cuidados que devem ser tomados quando a gente utiliza esse método de treinamento? Bom, como esse método de treinamento ele leva em conta a frequência cardíaca e a relação dessa frequência cardíaca com o limiar de lactato, então é importante que essas medidas sejam feitas da forma mais precisa possível. Então é importante que tenha um controle da frequência cardíaca durante toda a sessão de treinamento para fazer a média da frequência cardíaca durante o treinamento e também que se tenha um teste antes, um teste máximo para avaliar o limiar de lactato ou o limiar anaeróbio para poder fazer essa relação e ter os resultados mais precisos. Qual a importância do controle de cargas de treinamento? Bom, as cargas de treinamento elas têm que ser controladas porque um dos princípios do treinamento físico é a individualidade biológica. Então, quando a gente avalia a carga de treinamento e principalmente a carga interna, como o organismo responde àquele treinamento, a gente está respeitando a individualidade biológica desse indivíduo. E isso gera melhores resultados de treinamento. E, além disso, a avaliação da distribuição das cargas de treinamento ao longo de uma periodização é importante para evitar que o atleta chegue num overtraining. Próxima pergunta e última. Como devem ser as cargas de treinamento para um atleta de futebol no pré-campeonato? Bom, o futebol ele é uma atividade intermitente, então ele tem atividades de diversas intensidades durante uma partida de futebol. Então, para cuidar das cargas de treinamento, é importante respeitar os princípios da periodização de treinamento. Então, no pré-campeonato, ele vai estar na fase que a gente chama de fase de base. Então, na fase de base, a gente começa com um volume maior e uma intensidade mais baixa. E ao longo da periodização de treinamento, conforme ela vai avançando mais perto do campeonato, essas intensidades vão aumentando e o volume vai diminuindo. E aí, então, por isso é importante saber distribuir as cargas de treinamento para que a gente possa, então, ter uma avaliação e evitar que se chegue a um overtraining. Muito obrigada, professor, por ter aceito o convite, pela tua disponibilidade. Foi muito legal compreender um pouco mais sobre treinamento físico contigo. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado a vocês.